Olá, olá, senhores e senhoritas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos continuar a abordar um assunto muito importante para este ano letivo de vocês, que é humanismo. O humanismo é o nome do período de transição entre a Idade Média, a cultura medieval, e a cultura renascentista. Então, é o período de produção literária portuguesa situado entre os anos de 1400 e os anos de 1500 aproximadamente, ok? Esse período se encontra num período maior chamado de Renascimento. O Renascimento é o que abrange os anos de 1400 até 1600 aproximadamente, sendo a primeira metade de 1400 a 1500 o período humanista e a segunda metade, de 1500 a 1600, o período do classicismo, como foi dito durante a aula anterior. Tudo bem até então? Eu apresentei isso a vocês durante a aula passada, dei uma olhada ao que nós lemos, ao que foi discutido durante a aula passada. Sim? Eu apresentei a vocês também essas obras de destaque. No outro vídeo que eu fiz para vocês, eu mencionei o Cancioneiro Geral, que é uma obra que faz parte desse grupo da chamada Poesia Palaciana do Humanismo Português, e a Crônica del Rei Dom Pedro, que faz parte do grupo da categoria das crônicas historiográficas do humanismo português também. E na aula anterior, imediatamente anterior a esta que eu envio para vocês, eu apresentei três obras destacadas de Gil Vicente, que é um autor humanista português, um dramaturgo, conhecido sobretudo por ter escrito peças teatrais, portanto, textos feitos para serem encenados por atores num palco para um público. E uma dessas obras dele é uma obra do Paz de Primeira Etapa, que faz parte daquela seleção do Sebrae para a prova do Paz de Primeira Etapa de vocês. Esta obra é o Velho da Horta. Mas nós vamos analisar, antes de O Velho da Horta, também O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira, ok? Iniciando esse conjunto de análises com O Alto da Barca do Inferno. Ok, pessoas? Eu apresentei para vocês esse poema de João Ruiz de Castelo Branco, que é um exemplo de poesia palaciana. E mencionei a vocês também o Alto da Barca do Inferno, finalmente. O que é um alto, Gustavo? O alto é um texto dramático, é um subgênero do gênero dramático, uma categoria daqueles textos dramáticos. Vocês já sabem quais são as características de um texto dramático, um texto feito para ser encenado, então é uma peça, um roteiro teatral de peça teatral, sendo um texto, portanto, escrito para ser lido com facilidade pelos atores que interpretarão os personagens criados pelo autor da peça, que se chama dramaturgo, para um público num palco, com um cenário, com um figurino e etc. Um auto é um texto pertencente, portanto, à categoria dos textos dramáticos, e é dotado de linguagem simples e de viés religioso, sendo de curta extensão e de caráter crítico ou moralizante. Então, O Alto da Barca do Inferno, por exemplo, é um texto crítico. Por quê? Porque o autor dessa peça teatral, que é Gil Vicente, constrói várias críticas a diferentes setores da sociedade portuguesa de sua época. Cada um desses setores da sociedade portuguesa sendo representados por um personagem alegórico, ok? Como vocês vão perceber à medida que ouvirem aquele audiolivro que eu pedi para vocês ouvirem, que eu pedi para vocês escutarem, inspirado nesta obra, mas numa linguagem mais acessível a vocês. Tudo bem? Esse texto apresenta, portanto, caráter crítico e há, sim, nele também um fundo moralizante. Ou seja, Gil Vicente traz um ensino moral, uma lição moral a partir das críticas que ele constrói ao longo da obra, como vocês vão perceber ao ouvirem aquele texto, ou como já perceberam se já tiverem ouvido aquele texto, ok? Lembram-se mais ou menos do contexto da trama dessa peça teatral que eu mencionei a vocês? O que é que Gil Vicente constrói? Ele constrói, pessoal, um cais como cenário em que todas as ações da peça teatral
transcorrerão, e neste cais, um cais é uma espécie de lugar em que as embarcações ficam para poderem partir. Geralmente num porto existem vários cais em que cada embarcação se aglomera, aqui cada embarcação chega, enfim. No caso da peça teatral que ele constrói, que ele cria, existem duas embarcações. A embarcação do inferno, comandada pelo diabo, e a embarcação do paraíso, do céu, comandada por um anjo. Então, esse cais que fica num lugar que seria provavelmente um rio, é uma espécie de purgatório, é um lugar intermediário entre a terra e o mundo espiritual, ou um lugar intermediário entre o céu de um lado e o inferno de outro lado. Tudo bem, pessoas? Esses são os personagens principais da obra que eu apresentei para vocês. Fidalgo, Zeneiro, Parvo, Sapateiro, Frade, Brísida. Essa Brísida, pessoal, é a única personagem que não apresenta o nome da profissão que ela exerce, que não é reconhecida pelo nome do seu ofício desempenhado, basicamente. Todos os outros, salvo engano, são representados por nomes que identificam ou o seu ofício, o ofício a que se dedicam, a profissão que exercem, ou que representam a condição em que morreram. Então, Brísida, judeu, corregedor, procurador, enforcado e os cavaleiros. Esses são os personagens humanos dessa obra. Além desses, há o diabo e o seu companheiro e também o anjo. O anjo que é o comandante da embarcação do paraíso, da embarcação do céu. Tudo bem, pessoas? O que eu fiz à parte direita dessa apresentação é elencar alguns grupos sociais que Gil Vicente representa por meio dos personagens. Então, na parte direita da minha apresentação, os grupos sociais ou socioeconômicos, e na parte esquerda, os personagens que fazem parte da trama de Gil Vicente. Posteriormente, eu vou pedir para vocês categorizarem cada um desses personagens numa dessas 5 categorias, ok? Como tarefa de casa. A categoria dos aristocratas, dos comerciantes e prestadores de serviços, dos líderes religiosos, dos juristas e outros. Vocês vão categorizar nessa parte outros todos aqueles que não puderem ser agrupados nas outras categorias. Tudo bem, pessoas? O que é importante destacar? Eu destaco para vocês um desses personagens, que é o Frade, que chega àquele purgatório, àquele cais, primeiro, acompanhado de uma mulher, que seria a sua companheira em vida. Lembrem-se de que a Igreja Católica não permitia, ainda hoje não permite, que os sacerdotes católicos da Igreja Católica Apostólica Romana se deem em casamento, que se casem, que se relacionem sexualmente, porque eles fazem um voto de castidade para serem ordenados ao sacerdócio, mas esse padre da peça de Gil Vicente chega ao purgatório acompanhado de uma mulher. Ele chega ao purgatório segurando a garrafa de uma bebida alcoólica, então provavelmente era um padre que em vida costumava se embebedar, e ele chega ao purgatório, aquele cais em que estão as duas embarcações, também munido de uma espada. Então, quando vocês ouvirem, se ainda não tiverem ouvido o audiolivro, vão perceber que cada um desses elementos apresentados inicialmente a respeito desse personagem significam algo, representam um pouco da hipocrisia desse personagem, que é o frade, que é o padre, pela qual ele é condenado ao final da cena em que ele aparece. Ok? Então, o que é que Gil Vicente faz? Gil Vicente estabelece uma crítica à Igreja Católica Apostólica Romana, representada pelo frade, representada pelo padre. Ora, os sacerdotes não poderiam se casar, não poderiam se relacionar sexualmente. No entanto, esse personagem chega àquele purgatório, àquele cais, acompanhado de uma mulher, com uma garrafa de bebida e uma espada. Ou seja, um personagem extremamente incoerente com o ofício que ele exerce. E não só esse personagem, mas praticamente todos os outros apresentarão cada um as suas incoerências, pelas quais eles serão, em sua maioria, condenados ao inferno. Então, Gil Vicente faz uma crítica à Igreja Católica, mas faz uma crítica, sobretudo, ao ser humano.
Ou seja, não é só o frade, como vocês vão perceber ao longo da análise desse texto, que é hipócrita, que é incoerente, que cometeu ações moralmente ruins. Não é só ele. Quase todos os personagens chegam ao cais, se deparam com as duas embarcações, praticamente todos desejam adentrar a embarcação do paraíso, mas pouquíssimos entre esses apresentados conseguem adentrar a embarcação do paraíso. Ou seja, Gil Vicente constrói uma crítica a cada um desses setores da sociedade portuguesa representados por esses personagens. Então, o setor da igreja, o setor dos comerciantes, o setor dos aristocratas, certo? Ao longo da trama, do diálogo desses personagens com o anjo ou com o diabo, será possível perceber a crítica que Gil Vicente faz a cada um desses setores, a cada uma dessas categorias sociais representadas, pela forma como muitos deles são condenados ao inferno. Então, o frade ou o padre é condenado por isso. O fidalgo, como nós analisamos durante a última aula, é condenado por ser uma figura arrogante, por ser uma figura autoritária, por ser uma pessoa que em vida menosprezava aqueles que eram considerados por ele mesmo inferiores, socioeconomicamente falando. Então, era uma figura religiosa, o fidalgo, falando agora do fidalgo, mas que exercia essa sua religiosidade só de aparência. A sua vivência era completamente o oposto, pelo menos o oposto em vários aspectos, à sua aparência de religiosidade. E é isso que Gil Vicente questiona, é isso que Gil Vicente critica. Tudo bem? Como tarefa de casa, eu vou pedir para vocês, se não tiverem ouvido ainda aquele audiolivro, que ouçam aquele audiolivro. São 20 minutos só de trama. É uma trama inspirada no texto original de Gil Vicente. Não é exatamente igual ao que Gil Vicente escreveu, ok? Mas é inspirada na obra original e é muito fiel à trama original. Então, se vocês ouvirem aquele audiolivro, terão capacidade de responder a essas questões. Mas se quiserem ler a obra também, a obra tem 20 páginas, mas num português bem diferente daquele com o qual nós estamos acostumados. Fiquem à vontade para ler também se quiserem, mas só se quiserem, ok? Questão número 1 é a seguinte: pesquise e registre os significados dos nomes dos personagens humanos da obra. Então, por exemplo, Gustavo, eu não sei o que é um fidalgo. Gustavo, eu não sei o que é um onzeneiro. São os nomes pelos quais os personagens são conhecidos, ok? Gustavo, eu não sei o que é um onzeneiro. Por exemplo, você vai pesquisar o que é um onzeneiro pelo Google e anotar o significado dessa expressão. Em seguida, depois de fazer tudo isso, vocês vão classificar esses personagens humanos numa das categorias apresentadas na parte direita do slide anterior. Então, tem que rever o slide anterior para fazer essa tarefa, ok? Questão 2, muita atenção, hein? Tipos em literatura são personagens desprovidos de profundidade psicológica e representativos, geralmente, de classes sociais. É certo afirmar que os personagens da obra sejam tipos? Justifique sua resposta. Questão 3. Explique por que o fidalgo é condenado ao inferno. É importante isso. Por que ele é condenado ao inferno? Eu já até mencionei agora há pouco o motivo da condenação dele, mas eu quero que vocês elaborem uma resposta mais completa para essa questão. 4. Elabore um esquema resumo em que se apresentem os personagens da obra e o motivo de serem salvos ou de serem condenados. A maioria dos personagens é condenada. Mas eu quero que vocês apresentem um esquema resumo, pode ser por meio de um mapa mental, por exemplo, ou da forma como vocês acharem melhor, em que vocês apresentem não só esses personagens, mas que vocês apresentem também, resumidamente, de maneira bem sucinta mesmo, o porquê de eles serem condenados ao inferno ou, nos poucos casos que existem, de serem salvos e aceitos, portanto, no paraíso, ok? E na barca que os direcionaria ao paraíso. Questão 5 e última. Pode-se inferir que a obra seja de caráter crítico ou moralizante? Por quê? Lembre-se do que eu disse a vocês. Um auto é uma peça teatral que apresenta necessariamente essas características. Ou o viés crítico, da parte do autor da peça teatral em relação a algo ou alguém, ou um caráter moralizante, que visa ensinar uma lição moral
para aqueles que leem a peça e para aqueles que veem a peça sendo executada por atores. Eu quero saber de vocês o seguinte: é possível inferir que essa peça tenha caráter crítico ou moralizante? Sim ou não, e por quê? Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Façam essa tarefa de casa para a nossa próxima live, ok? Que vai acontecer, se eu não me engano, na quarta-feira. Nós vamos corrigir essas questões e dar continuidade à análise da obra de Gil Vicente, o Teatro Vicentino, com a obra A Farsa de Inês Pereira. Beleza? Beijos e até mais.